Olá! Marcelo Zangrande aqui junto com o Mário Aguilar, o nosso expert da tecnologia. Hoje falaremos sobre um assunto que vem movendo muitas pessoas que gostam de transitar por aí com o seu carro. Falaremos de carros tecnológicos, carros elétricos, mas não é aquele carrinho de controle remoto, não. Não é esse. Também pode ter controle remoto, mas é carro real que você dirige, elétrico. Qual é o futuro? Para onde a gente vai com esses carros? Bom dia, boa tarde, boa noite, Marião. Olá, olá! Sejam muito bem-vindos novamente aqui também. Gosto muito de estar aqui com você. Boa, vamos. Primeira pergunta que eu quero fazer, Marião, muito séria. Você tá usando Insider? Todo dia. Por isso que você tá assim, ó, elegante, cheirosíssimo. Não amassa. Não amassa, elegantérrimo. Posso te falar, eu viciei. Eu uso só ela, ou uso com camisa por cima. Eu gosto muito porque ela, além de ser sem odor, né? Ela tira o seu odor. Ela não precisa passar. É muito fácil. Você tira lá da lavanderia, já pendura, usa na hora. E além disso, ela é bonita. Isso que é o mais legal. Você ficar bonito é o mais importante, na minha opinião. Muito é tecnologia termogênica. Ela realmente faz a compensação de calor ou de frio. É muito boa. E eu muito não uso confortável. Só camisa, não, uso cuequinha. A cuequinha é incrível, eu usei também. Boa. Meu Deus, a cueca da Insider é incrível. É um ninho para os seus ovos domenicais. Não, é bom. Todas as roupas são muito confortáveis e muito elegantes da Insider. Adoro que vocês estejam com a gente, sou muito fã da marca, muito fã das peças. E a gente tem cupom. Cupom ACHISMOS. Vai lá na lojinha, Insider Store, ACHISMOS, desconto na hora no carrinho. Vai lá. Marião, para começar toda a nossa conversa aqui sobre carros elétricos, eu quero entender contigo uma coisa. De um carro elétrico para o outro, eu consigo fazer a famosa chupetinha? Não. Não? Não. Mas não. eles são à base de eletricidade. Interessante que o carro elétrico a gente tem 4 tipos de modelos hoje em dia. Tem várias siglas aí. O pessoal vai visitar, vai começar a olhar. Tem o carro elétrico 100% elétrico, tem o híbrido, tem agora com combustão de célula de hidrogênio. Mas, em termos gerais, ele carrega pelo menos 2 baterias. Uma que é realmente para fazer a tração do veículo. A outra menor, que é a famosa bateria de 12 volts, ela alimenta só a parte dos acessórios, a parte interna. Ela só serve para subir e descer vidro, controlar ar-condicionado. Então essa outra bateria funciona como um carro normal mesmo. Se o carro é combustão, ele também tem a bateria para isso. A de 12, sim. Sim. Então tem 2 tipos de bateria. Tem dois tipos de bateria. Mas não é recomendável fazer a famosa chupeta com carro elétrico, nem pegar um carro a combustão e fazer a chupeta para alimentar o elétrico. Também não. Não, se o elétrico parar, tiver o pane da energia seca, zerar a energia, o ideal você vai ter que, infelizmente, então quando chamar falarmos de reboque chupeta mesmo. Em carro elétrico, a gente está falando de uma outra coisa que não é assunto de tecnologia. Aí não é. Entendido. Não, bom saber. Você falou que existem vários tipos de carro elétrico. Tem. Eu fui ver um carro elétrico esses dias e eu vi que existe o carro elétrico que é 100%, né, que é só eletricidade, e tem também o carro elétrico que é o híbrido, que também vai combustão, que é gasolina, diesel, enfim, álcool, e também o elétrico. Qual é a diferença desses dois? A potência muda alguma coisa? Na verdade, não é. O ponto todo é chamado a autonomia. O foco, por que ainda existe a combustão, é por conta da autonomia que o teu carro vai te permitir rodar sem nenhum tipo de reabastecimento. Ou com petróleo, ou com a gasolina, etanol, ou então com a energia elétrica. O 100% elétrico, você obrigatoriamente tem que recarregar naqueles wall box, né? O que é perigoso, porque se você andar por São Paulo, ou em algumas metrópoles grandes, enfim, você vai andar, você vai encontrar em alguns lugares, sim, estacionamento de shopping, tem estacionamento disso, mas se eu pegar uma estrada e ir pro interior de sei lá da onde, eu não vou encontrar para carregar. Então, se ele for 100% a bateria, eu acabo me ferrando aí, né? Aí você tem que fazer o cálculo da autonomia que você tem para chegar no seu destino final, para ter certeza que vai conseguir chegar. Para encontrar um outro lugar para carregar. Exato. Senão o ideal é você ir com outro veículo, fazer essa viagem por enquanto. E se for híbrido, eu posso manter só na gasolina. Exato, pode. Exatamente. O híbrido, ele dá preferência a um motor elétrico, mas obviamente o motor elétrico estando com baixa capacidade de energia, ele passa automaticamente a acionar o de combustão e continua tracionando normalmente o veículo. Perfeito. Então quer dizer que se acabar a bateria do meu carro e for híbrido, eu posso usar combustão, porque a bateria de 12 volts vai estar ali alimentando dentro do carro. Ele vai funcionar como um carro que a gente já conhece normal. Normal.
O carro elétrico, então, ele não pode ser guinchado da mesma forma que um carro normal. Excelente pergunta. Não. Infelizmente, ele precisa ir em guincho de plataforma. Ou, porque qual a grande sacada? Ele não pode ficar com as rodas no chão, ele não pode ficar com os pneus, ele não pode ser tracionado. Então, o ideal mesmo ele trava? é guincho de plataforma. Ele tem esse problema não só do desgaste dos pneus, né? Por conta dele não ter realmente aquela parte do tracionamento via correia, mecânica, ele não tem a parte mecânica, então ele não pode ser puxado, guinchado no chão. Ele precisa realmente estar ou em plataforma elevada, ou se você só conseguir elevar a parte da frente, as rodas de trás têm que ser colocadas naqueles apoios com outro tipo de quadriciclo. Então não dá nem para empurrar um carro elétrico. Não. Ele parou, você tem que parar mesmo. Parou. Marião, se eu tô com o meu carro elétrico e eu bato ele muito forte, é igual o filme de ação, ele vai explodir? Porque o carro a combustão explode. O Rambo não mentiria pra mim. Jamais, é verdade. Mas até o combustão você tem dois fatores. Lógico. Qual é o motivo da explosão no carro a combustão? 90% das vezes o motivo é o combustível, porque ele é inflamável. No caso do carro elétrico, nós não temos combustível, então não há inflamação por líquido. Pode ocorrer uma explosão? Pode. É muito menos possível, mas é porque a bateria também é inflamável. Então depende de como ela vai ser esse impacto, mas é muito mais difícil. Ou seja, se rolar um filme de ação, não vai fazer filme de ação com carro elétrico. Não. Chato. Continua tacando batendo, lá, sem barulho, sem explosão. Não. E choque? Choque também não dá. Não, isso é lenda. Não dá uma choque? lenda. Não. O pessoal fala, choque, o carro é elétrico, posso tomar choque? Não pode. Aliás, você pode carregar o seu carro elétrico embaixo da chuva. É seguro. Não tem problema. E outra coisa interessante, o pessoal pergunta, putz, e se cair um raio no meu carro? Você eletrocutado lá dentro? Também não. Aí é o mesmo processo. Mas se cair um raio no meu carro, ele carrega mais um pouco? Não. Não carrega um pouco. Não, também não. Da sorte, né? Você carrega um pouco. Não carregou, não. Passa através do carro, vai embora e não tem problema nenhum para nenhum ocupante, nem para o motorista, passageiro. Você sabe que a roupa do Tony Stark, quando o Thor joga eletricidade nele, ele carrega. Por isso que eu pensei. Bem pensado. Foi um pensamento inteligente. Poderia ser. Como você acha que está o crescimento disso, Marião? Você acha que está crescendo bastante esses pontos de carregar carros? Olha, o que a gente tem que olhar é o seguinte. Primeiro, eu acho que um dos mercados, o maior consumidor hoje do mercado de carros elétricos do mundo hoje estão, na verdade, né, nos continentes, na Europa e na Ásia. Tanto que a Europa, ela tem o acordo europeu entre a comunidade europeia para parar a produção de carros a combustão em 2035. As grandes petrolíficas devem ficar bem felizes com isso. Então, a coisa está meio complexa, né? A brincadeira, mas infelizmente... Porque, querendo ou não, são as pessoas mais ricas do mundo ali nos Emirados Árabes, vendendo petróleo. Enfim, deve ser bem difícil para essas pessoas começarem a entender que o carro elétrico vai tomar conta e a gasolina cada vez menos vai funcionar. E a tendência continua sendo essa mesmo. Se a gente olhar para números, óbvio, o Brasil está super engatinhando, mas no primeiro ano da pandemia, 2020, o Brasil emplacou 800 carros elétricos. 2022 já pulou para 8 mil. 2023 pulou para 19 mil emplacamentos. E agora nós estamos em 2024, o primeiro quadrimestre, 1/3 do ano, foram emplacados no Brasil mais de 51 mil carros elétricos. Isso se deve muito à força da BYD também, que chegou muito forte no Brasil, né? Bom, a BYD é outro caso interessantíssimo. Porque antes você falava carro elétrico, você pensava só em Tesla. Tá. Carro elétrico, Tesla. Mas existem outras marcas, inclusive marcas que a gente já conhece que também focam grana em carro elétrico, e veio essa BYD que fez um marketing muito grande. Pelo que eu vi, a BYD cresceu muito, né? A gente vê bastante na rua. Hoje nós temos mais de 36 fabricantes de carro elétrico, marcas, tá? É muito grande a relação. Mas você comentou uma coisa muito interessante entre Tesla e BYD, né? E aí, quem quiser puxar, ou talvez o pessoal ponha, em 2011, um jornalista da Bloomberg fez uma pergunta para Elon Musk, da Tesla,
perguntando para ele: você não tem medo da concorrência chinesa, da BYD? E nessa entrevista ele dá uma gargalhada para o repórter da Bloomberg. There's competitors now ramping up, and as you're familiar with BYD, which is also on the West Coast, I think they're ramping up production of their electric vehicles. Warren Buffett owns 10% stake in that. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Have you seen their car? I have seen their cars, yeah. Isso foi 2011. E 12 anos depois, em 2023, a BYD ultrapassa a Tesla. O ano passado a Tesla vendeu 1.800.000 carros e a BYD 3 milhões de veículos. No mundo todo, estou falando global. Isso se deve ao quê? Você imagina, Maria? Mercado asiático e europeu, principalmente, realmente pensando... primeiro, houve um grande incremento na tecnologia dos carros, a autonomia está melhorando, as baterias estão diminuindo o seu tamanho, o volume, consequentemente o peso. A gente tem que lembrar que o carro elétrico normalmente é até um pouco mais pesado que o carro a combustão, e isso faz N coisas mudarem na estrutura, na arquitetura do veículo hoje em dia. Mas também pensando ecologicamente, pensando na zero emissão de carbono. Sim. Isso também é um fator muito importante. O silêncio que é quando você pilota um carro... 100% elétrico. É um absurdo, você não sabe que tá ligado. Você anda e ele não faz barulho nenhum. Não. Nenhum. Você falou que o carro fica mais pesado, né? O carro então, a bateria... O carro elétrico ele é mais pesado que o carro a combustão. Em média, uns 300 quilos a mais. Ah, é bastante coisa. Lembrando duas peculiaridades muito doidas, né? O pessoal sempre está muito preocupado com o torque do nosso carro a combustão, né? Qual é o torque que meu carro vai fazer? Porque a gente está acostumado, mesmo que seja automático ou de marcha, a gente põe a primeira, põe a segunda, põe a terceira e o carro vai ganhando velocidade. Por quê? Porque no carro a combustão, aquele combustível está sendo queimado para gerar força no motor, para dar tração na roda e ele ganhar impulso e velocidade. No elétrico, não existe isso. Não existe o motor, não tem correia, não tem vela, não tem óleo no motor, né? Então não existe carro manual elétrico? Não, porque na verdade ele e nem automático. Sabe a brincadeira? Aquilo não é um câmbio, porque o câmbio só tem para frente, para trás e parado. É igual um bug de criança. Marcha. Igual, não tem marcha, ele não tem um... Por quê? Porque quando você põe para frente, ele já está com o seu torque máximo. Por isso que o elétrico te gruda no banco quando você sai pisando nele. Vou contar uma curiosidade então. Eu fui, numa dessas viagens que eu fiz, eu estava na Flórida, nos Estados Unidos, e eu fui encontrar um amigo e ele tinha acho que é o S. O Tesla S. O Tesla S, que Sim. é o grandinho, né, mais alto. E aí ele me mostrou, ele fez uma festa, ele liga até um modo de apresentação, ele abre a asa, né, o carro, toca uma música, umas luzes. Bom, ele me mostrou e falou, quer pilotar? Eu falei, quero. E eu fui dar uma volta com esse Tesla, bem lá quando começou. Eu peguei no volante e ele falou, vê se ele anda bem. Porque eu não sabia até então que o carro elétrico andava tão bem. Ele anda muito forte. Eu imaginava que o combustão andasse mais forte, mas não, o elétrico anda muito. Tem uma experiência que você faz que é o seguinte, você pisa no freio e no acelerador do Tesla. E aí ele vai enchendo uma bola assim, ó, no painel, uma hora aparece, ready, pronto. E você solta o freio. A sua cabeça cola no banco como se fosse uma montanha-russa. É muito forte, mas muito forte mesmo. Então, a potência do carro a combustão e elétrico é a mesma? Então, em relação à potência, a gente tem que... Aí é interessante que, de novo, né? A potência seria do carro elétrico, hoje é calculada em quilowatts-hora, que é justamente a quantidade de quilowatts que ele vai consumir por hora. A potência dos carros a combustão, os famosos cavalos do carro, né? Eles podem ser equiparados, tanto que hoje a gente tem vários carros de luxo, a própria Porsche, migrando vários modelos, Panamera, Macan, Cayenne, também 100% para o elétrico, e que ele mantém o mesmo grau de potência daquela esportividade que o pessoal gosta de sentir atrás do volante. Então, o que acontece? Até o pneu do carro elétrico é diferente. Qual o fator que muda? Visualmente nenhum, zero. Mas ele tem mais borracha. Por quê? Porque ele tem um desgaste muito mais rápido do que o carro a combustão. O que é esse muito mais rápido? Normalmente um jogo de pneu normal, a gente acaba rodando entre hoje uns 50, 60 mil quilômetros. No elétrico,
ele 20% a menos. E você vai ter que trocar uns 10 mil, uns 10K a menos, você já tem que fazer Então ele a tem troca que ser do diferente, jogo. com mais borracha, enfim. Mais borracha por conta da frição, por ele ter mais torque na saída, ele esquenta mais, consome mais, e por conta do peso do veículo ainda ser um pouco a mais, ele também tem esse desgaste adicional. Marião, falando das peças do carro, o que eu percebi é que algumas pessoas, alguns amigos, enfim, mais pessoas começaram a comprar os carros elétricos. Lógico. O que eu tô percebendo é que muita gente, muita mesmo, tá reclamando de falta de peça, de falta de assistência. Por que isso? Isso se deve ao crescimento rápido ou à falta de peça mesmo do mercado? Ou o valor dessas peças? Como é que funciona isso? Pergunta boa. Na verdade, o que ocorre é o seguinte: infelizmente, hoje, que se a gente for olhar, né, no famoso Reclame Aqui, Procon, etc., a gente está vendo um excessivo número de reclamações focadas principalmente na GWM e na BYD. A GWM são os carros, aquele Raval, são aqueles maiores também Tem elétricos. o Ora, que é o pequenininho, O Ora. que também é um carro de entrada deles com valor mais acessível. Mas por que eles estão recebendo tantas reclamações? É justamente por conta da reposição de peça. Eles se preocuparam muito na importação do veículo, mas não se preocuparam com a estrutura da reposição de peças. Então, um fato besta, por exemplo, também conheço um amigo meu que está com um BYD parado há 4 meses, porque ele na estrada na Castelo Branco caiu uma pedra de um caminhão e quebrou o para-brisa frontal. É só para-brisa. Mas e para eles não têm a peça da reposição. Então tem que aguardar a importação da China, vir, etc. E enquanto isso o carro vai ficando parado. Então isso não é porque o carro é elétrico ou não. Isso Não. depende porque essas empresas Estrutura cresceram muito da- rápido, as estruturas da empresa precisam evoluir mais. E Erro. imagino que não só no Brasil, né? Mas no mundo eles precisam distribuir muita peça e não sabiam do tamanho do crescimento que eles teriam. Exatamente. Erro estratégico da montadora. Por eles não serem montados ainda no Brasil, a gente sabe das várias negociações de fábricas chinesas se instalando aqui no Brasil, utilizando os espaços da Ford em Camaçari, na Bahia, etc. Mas enquanto isso não ocorre, eles demandam a necessidade da vinda dos containers para importação. Mariano, aqui entre nós então, só entre nós. Você acha que é furada comprar um carro elétrico agora? Ou é melhor já comprar e já correr o risco do problema? Aí você me complicou, né? Aí você me complicou. Pode falar do fundo do coração. Sai do muro, Mário. Sai de cima do muro, Eita. Mário. Não, eu assim, de coraçãozinho, eu até sou um cara favorável ao elétrico. Ainda não tenho, mas a minha ideia é comprar ainda esse ano. Eu sou um cara que defende essa Um híbrido, ideia. que também tem a combustão. Por incrível que pareça, eu tô pensando um 100% elétrico. Como é que você vai ainda. pro interior, Mariano? Não, mas então, aí eu rodo na cidade. Por enquanto ainda seria o carro Pra não você de que tem 8 viagem. carros é mais fácil. Não, eu também sei como não é que é. não é Mas para bem as assim. pessoas que precisam escolher um, será que vale a pena ter só um carro elétrico? O híbrido, o ponto todo, eu adoro o híbrido, mas o fator ainda é valor, preço. O preço dele ainda está um pouco acima. Então, Do 100% elétrico? É. Ah, tá. Então, se você, a hora que você pega um híbrido, você já começa a falar, poxa, mas por esse valor eu pego uma combustão tão mais legal ou tão legal, que aí você... Esse é o problema hoje de você fazer esse tipo de cálculo. E aí me né? gerou uma curiosidade. Se eu compro um carro elétrico, eu posso carregar ele em qualquer tomada? Por incrível que pareça, sim. Eu te respondo. A diferença é, pode ser uma tomada de parede, 110 ou 220. É porque se o cara não tiver o postezinho lá, o totem na garagem dele, como é que ele vai carregar? Única exigência, e é real, ela tem que ser uma tomada que vai te fornecer 20 amperes, que é aquela famosa tomada da nossa lavanderia, da máquina de lava e seca. Um pouquinho a bitola maior. é maior, 20 amperes, e tem que ser aterrada. Obrigatoriamente você tem que se certificar que esteja aterrado para até não causar algum tipo de dano no seu próprio veículo. Mas você pode carregar. Problemas, a velocidade com que essa tomada transmite, então vai demorar muito para carregar seu carro, muito que eu falo é 10, 12 horas. Vai consumir a eletricidade da tua casa, embora seja uma carga relativamente barata, tá? Uma carga de 12 horas deva dar alguma coisa como uns R$35. Mas então na tua meu conta de vizinho que tem luz. carro elétrico e está carregando lá na garagem, eu que estou pagando a conta dele. Depende. Aí depende como ele fez o acordo com o condomínio. Teoricamente, em condomínios de prédios, o ideal é que a caixa do wallbox na garagem seja atrelado ao
relógio de energia que Do ele paga a apartamento conta dele. do apartamento dele. Vou confirmar isso daí lá. Porque O senão Pedrinho, vocês que estão mora no sexto rateando. andar, que tem lá um carro elétrico lá em casa, ele fica carregando o tempo inteiro. Eu não vou ficar pagando conta de Pedrinho, né? Ah, mas vamos viver um pouco o socialismo, né, amigão? Vamos compartilhar. Não, um vou pouco. comprar. Então ele tem que me emprestar o carro. O veículo elétrico tem algumas vantagens no pagamento de você é isento de IPVA em vários estados. São Paulo te cobra 1%, mas é bem mais barato. Você tem isenção de rodízio nos municípios que assim exigem. São Paulo é isento. Então você tem alguns benefícios também em adquirir o elétrico. Você pode carregar, como você falou, em shopping centers, alguns estacionamentos. A maioria deles ainda a carga é gratuita. Eles não estão te cobrando, né? Na Europa, que está muito mais mapeado, mesmo quando você se hospeda em hotel e você aluga carro elétrico, você paga pela carga no hotel do teu carro elétrico que você alugou. Isso você tem que ficar ligado. Então vamos ficar ligado. Quem quiser comprar carro elétrico, eu acho, minha opinião, Marcelo, que vale a pena ainda comprar um híbrido. Talvez você tenha que pagar esses impostos, né? IPVA, tudo quando é híbrido. Sim. Não. A isenção de rodízio ainda consegue. No Consegue, híbrido com o híbrido. consegue. O híbrido ainda vale mais a pena porque, vamos supor, eu vou daqui para Ribeirão Preto, eu vou ter que mapear onde eu posso carregar meu carro. Não é tão fácil assim, por enquanto. Mas eu imagino que esse crescimento seja rápido, ainda mais essas grandes marcas entrando, porque você já vê, tem a Toyota, Volvo, essas marcas também têm os carros elétricos, então é muita grana investida nisso. Tenho certeza que daqui a pouco vai ter bastante estrutura em qualquer lugar. Onde você chegar, vai ter estrutura para carregar carro, mas por enquanto não temos. Então eu iria num híbrido. Eu ainda tenho o meu de combustão, você viu o vermelhinho ali parado? Bonito. Esse é o meu de combustão, adoro meu carro, mas eu não vejo a hora também de pegar um elétrico, você fala com o carro, é super bacana, também. Ainda mais pra gente que gosta de tecnologia. E aí tem cara que usa carro a diesel ainda. Eu sai gosto de- eu fumaça gosto- pra caralho. Uma fumaçona atrás. Toda essa natureza. Quando eu saio com o meu carro, parece uma bomba ninja. Louco. Mas é isso, Marião. Pra gente ficar... Quem tiver mais dúvidas sobre carros elétricos, porque Põe é um no assunto que todo mundo comentário. fala. Põe no comentário aqui que a gente gosta de responder vocês. Porra, põe no comentário. Combinado? E quem tiver problema também, lista os problemas. Quem já tem o elétrico, tá com problema, lista aí que nós É vamos bom. ajudar a encher o saco da concessionária. Vamos mesmo? Vamos. Combinado, Lá, põe aí. Valeu? Até a próxima? É isso aí. Eu tenho 6 carros elétricos, mas eu não quis falar. Entendeu? Porra, deixa eles lá na garagem.